Fala galera, aqui é o João. Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou enfermeiro e sou estudante de medicina, tudo pela ESCS. E eu faço esses vídeos aqui no meu canal do YouTube justamente pra... Espero que não tenha feito muito barulho aí. Justamente para falar sobre estudos, falar sobre realização de sonhos, dar algumas dicas, fazer alguns processos reflexivos. E eu fico muito feliz sempre que me acompanham aí. Então, se você puder já deixar o seu curtir, o seu comentário aí à medida que você for assistindo o vídeo, estiver tendo algumas ideias, vai ser muito bom para interagir aqui comigo e fazer meu canal continuar sobrevivendo, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de fazer trazer algumas ideias sobre quais foram meus piores erros estudando para medicina, né? Para passar em medicina pelo Enem. Hoje eu faço medicina, já tô no meu segundo ano, né? Tô no meu terceiro semestre, já tô finalizando o terceiro semestre. E tô na metade, mais pro fim. E, assim, eu tô fazendo faculdade tô fazendo medicina na faculdade dos meus sonhos, que foi, eu sempre quis a ESC, sempre foi isso mesmo que eu queria, não queria ir pra fora, não queria sair de casa, nesse aspecto, né, de ir pra longe. Queria ficar por aqui e foi isso que eu consegui, graças a Deus. Mas o grande ponto é, tipo, quais foram meus piores erros? Eu andei atendendo alguns alunos nesses dias para trás e comecei a refletir tipo, quais foram os erros que afetaram a minha trajetória no sentido assim de muitas vezes eu ter que reestudar muitas vezes a mesma coisa ou ter demorado muito mais tempo do que eu teria que demorar. Eu acho que eu passei na época exata, porque assim que eu me formei em enfermagem eu passei em medicina, mas assim, eu fico pensando nessas coisas que foram erros muito marcantes na minha trajetória, que me transformaram no aluno que eu sou hoje, no profissional de saúde que eu sou hoje, no professor que eu sou hoje e tudo mais. Isso é inegável, mas que são erros que você muitas vezes está assistindo esse vídeo aqui, que é privilegiado, porque nem todas as pessoas assistem meus vídeos. Vocês já puderam ver aí que o meu canal não é um canal que viraliza nem nada disso. Então as pessoas que assistem aqui, geralmente assistem os vídeos inteiros e assistem outros vídeos também. Então eu falo só para quem é um público realmente qualificado e que me manda mensagem, que eu consigo responder e que eu interajo. E eu gosto muito disso, eu valorizo demais isso. Então, eu fico pensando assim, talvez os erros que eu cometi, você não tenha que cometer, entendeu? Então, é nesse sentido que eu vou fazer esse vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Eu acho que o primeiro erro que eu tive, assim, na minha preparação, que me fez sair de 500 e poucos de média para mais de 800, né? E nesse período que eu estudei, passar em medicina, ao mesmo tempo eu fui trabalhando, estudando enfermagem e tudo mais, foi, cara, ter achado que eu teria fórmulas mágicas. Eu comecei a estudar ali, eu nem lembro direito, por volta de 2018, né? E eu entrei numa época em que todo mundo falava sobre estudar por questões, e eu acredito bastante, assim, na parte do estudo por questões, isso me ajudou muito, mas que não é só isso, entendeu? Não é só estudar por questões, envolve outras coisas também que são essenciais. Mas que eu peguei um pouco da ideia da fórmula mágica que eu teria estudando para passar em medicina, pelas questões. Não, você só faz as questões, corrige o que você errou e faz mais questões até você não errar mais. E, cara, essa foi uma fórmula mágica que eu acreditei e que acho que facilmente consumiu, tipo, 2 anos da minha vida. Porque eu fiquei muito bom em fazer questão, mas ao mesmo tempo eu não entendi o que eu estava fazendo direito. E, assim, eu sabia muitas vezes qual alternativa era correta e aumentei meu número de acertos, né, no Enem, isso foi inegável. Mas muitas vezes não sabia o porquê estava correto. Isso é muito louco, entendeu? Porque o grande lance de você acertar uma questão é você saber que aquilo é correto e saber porque os outros não são corretos e conseguir explicar isso. E eu não conseguia. Se me colocasse para falar sobre qualquer matéria, eu não ia conseguir falar direito. Mas se você me colocasse para acertar as questões sobre determinada matéria, eu ia conseguir. Isso era uma maluquice enorme. E sem falar das outras fórmulas mágicas que existiam, né, na época e que existem até hoje. Mas, assim, se é uma dica que eu puder te dar, assim, é que não existe fórmula mágica, cara. Não existe aprovação sem você estudar muito, sem você revisar muito, sem você aplicar muito, sem você fizer muito simulado. Não existe. Não existe, entendeu? E se existir, é uma pessoa que é fora da curva em algum aspecto. Mas é isso. Eu acho que o meu primeiro grande erro foi essa de ter acreditado, de ter pensado que eu teria alguma fórmula mágica para passar e que as pessoas não estavam sabendo dessa fórmula mágica, eu sabia e que por isso eu ia conseguir chegar lá. Não, acho que por conta disso, na verdade, eu dei muitas voltas, entendeu? Eu quis procurar ali um caminho, um atalho e acabei tendo que retornar e ainda assim pegar a via tradicional. Que ela não é ruim, entendeu? Ela só precisa ser feita com muita decência, muito cuidado. E enfim, tá bom? Beleza?
Um outro erro que eu tive na minha trajetória, eu vou fazer esse vídeo aqui de uma forma bem rápida, e que eu quero que vocês mais reflitam sobre o que eu tô falando, não sobre a minha trajetória em si, querer fazer tudo com pressa. Então eu queria estudar rápido, eu queria fazer questões rápido, eu queria revisar rápido, eu queria fazer tudo rápido. Porque a minha vida já era um pouco acelerada por si só. Mas existe diferenças, né, entre rapidez e pressa. E eu acho que eu fazia tudo mais com pressa do que com rapidez. Buscando a rapidez, eu fazia com pressa. Eu fazia muitas vezes de mau jeito, então eu tive que estudar e reestudar várias coisas de novo. Por quê? Porque eu fazia ali querendo, vamos nessa, vamos correr. Porque tem muita coisa pra ver, porque tem muito simulado pra fazer, porque tem muita revisão aí acumulada. Enfim, a pressa eu acho que ela me atrasou. Entendeu? Então, querendo ser rápido, eu fiquei mais lento e dei várias voltas. Então, uma dica que eu te dou é: não tenha pressa. Entenda que cada processo de estudo é único e que quando você for sentar para estudar ali, tiver focado, cara, foca ali ao máximo para você nunca mais precisar estudar, retornar naquela matéria. E se precisar, que você retorne de um jeito diferente, que você retorne de um jeito em que você consiga realmente fazer as questões com calma, consiga realmente ali ver uma coisa mais aprofundada nesse sentido, beleza? Então é isso. Foi um erro meu querer fazer as coisas com pressa. Agora o terceiro erro, ele está muito relacionado a esse segundo, que é não entender que o conhecimento verdadeiro leva tempo e repetição. Eu querendo fazer com pressa, querendo passar logo, querendo ter fórmulas mágicas, eu não via, na verdade, eu era cego pra isso. Que um conhecimento sólido e um raciocínio apurado, ele envolve, cara, você saber adquirir as informações, envolve, muitas vezes, eu falo isso para todos os meus alunos da mentoria na primeira sessão, envolve você saber adquirir as informações. Então é uma aula boa que você assiste, é um PDF que você anota, que você faz a leitura, por exemplo, ali um resumo que já está pronto, que você consegue pegar os principais pontos, um podcast que você ouve, sei lá. É você saber adquirir as informações para você construir um conhecimento sólido, um raciocínio apurado. Além disso, você precisa reter as informações. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer anotações no caderno? Isso já é ultrapassado demais. Você vai fazer mapas mentais? Não, para com isso. Você só vai gastar tempo com isso. Tem pessoas que gostam, mas eu não gosto. E o grande ponto você precisa saber reter as informações. Então, você precisa saber adquirir, guardar elas aqui na sua mente. Como é que você vai guardar? Muitas vezes é ali fazendo flashcards, método de revisão ativo, então método Feynman, né, que você dá aula sobre o assunto que você está vendo, metacognição, em que você coloca o tema do assunto e vai destrinchando cada ponto que você lembra dele. E aquilo que você lembra, você vai complementando. O que você não lembra, você vai complementando depois com uma leitura e questões, né? E você precisa saber aplicar as informações também. Então, adquirir informações, reter informações e aplicar as informações. E aplicar as informações é exatamente ali na parte que você tem que fazer questões, resolver problemas que envolvem aquelas informações que você tem, né? E uma prova, ela nada mais é do que esses 3 eixos super bem coordenados ali, porque você tem que estudar, você tem que ler uma questão ali, você tem que ler um texto, tem que entender o contexto, tem que relembrar as informações que estão relacionadas àquele contexto e tem que trabalhar as informações, porque você pega o que o contexto te diz, o que a questão te diz, o comando te diz, pega o que você revisou, tudo que você já estudou e trabalha isso tudo para chegar numa resposta. E eu esqueci que eu não conseguia ver, na verdade, que esse conhecimento, ele tem que abordar essas 3 partes. Não só a aplicação, não só adquirir as informações, como tipo um estudo só pela teoria, e não é só reter também, de ficar revisando, pegando resumo e tudo mais, é você fazer todos esses 3 jeitos, né, essas 3 características de um estudo bem feito de forma coordenada. Isso que faz diferença, entendeu? E eu não conseguia ver isso, e eu acho que foi um dos principais erros pra mim, e você não precisa cometer eles, entendeu? E eu falei sobre o processo de mentoria aqui. Se você tiver interesse sobre o processo de mentoria, entre no link da descrição, eu vou te explicar como é que funciona. Se você tiver interesse em ter alguém olhando para sua trajetória de forma única, te dando dicas, pensando em estratégias para você lidar com o estudo da melhor forma e chegar no Enem ali com o seu máximo potencial alcançado, nesse sentido que eu trabalho, me chama no link da descrição e a gente troca uma ideia, beleza? Vê se faz sentido para você. E o quarto e último ponto é não ter procurado ajuda. Eu acreditava que muitas vezes não tinha ninguém para me ajudar. E eu acho que, de certa forma, não tinha, porque ninguém tinha o mesmo contexto de vida que eu. Ninguém estava passando por um contexto... Eu não conhecia também, não tinha muitos youtubers que falavam isso, sobre trabalhar e estudar. Entendeu? Eu fazia isso, eu estudava já uma coisa e queria, de certa forma, outra, por mais que elas estejam relacionadas, né? A enfermagem e a medicina. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava, dava aulas, fazia, muitas vezes, entrega. Se vocês não sabem, né? Teve uma época da minha vida que eu fazia entregas. E, cara,
eu fazia isso tudo e ao mesmo tempo eu estudava e não encontrava ninguém que tinha a mesma rotina pra eu pedir uma ajuda. Mas eu acho que mesmo assim eu poderia ter procurado alguém. Tipo, cara, você consegue me ajudar? Me dar umas dicas? Como me acompanhar aqui, ver minha rotina? Me direcionar pra alguma coisa? Às vezes você consegue ver alguma coisa que eu não consigo. E o fato de eu não ter procurado ajuda, eu acho que é o mal de quem é uma pessoa inteligente, que acha que consegue resolver tudo sozinho, mas ao mesmo tempo é uma atitude muitas vezes egoísta e que faz você realmente pagar pra ver que você precisaria de ajuda e muitas vezes você dificulta a sua vida. Entendeu? Então, se você consegue encontrar em alguém uma pessoa que ela talvez possa te ajudar, que ela cobra determinado valor por aquilo ali, cara, faça isso. Pelo menos uma sessão que seja. Mas veja ali alguma coisa diferente que ela possa te trazer, alguma ideia, algum direcionamento. Às vezes só o apoio de ter alguém olhando pra sua trajetória, de ter alguém pra conversar, que te entende, que já passou por isso, que muitas vezes está na faculdade que você sonha, às vezes só de você ter essa pessoa já é extremamente valioso, entendeu? Então, quando eu olho pra minha trajetória, eu penso assim, cara, eu poderia ter encontrado alguém que já teria passado pra ela me dar algumas dicas. Pelo menos a gente tomar um café junto, trocar uma ideia pra, sabe? Porque uma pessoa que tá dentro da faculdade, ela tem outra visão sobre o processo de preparação, entendeu? Tanto que muitas pessoas não querem voltar pro negócio do Enem, né? Tipo, pra rotina do Enem e tudo mais. Mas se por algum acaso elas tivessem que voltar, elas passariam de novo, entendeu? E só essa pessoa, só tem essa visão quem tá na faculdade já. Porque lutou muito, entendeu como é que é a prova e conseguiu passar. Então, esses foram os meus piores erros aí que eu tive, né, estudando para passar em medicina pelo Enem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Comentem aqui se vocês cometem alguns erros desses, né, e se você vai corrigir alguma coisa nesse sentido, se você comete algum erro agora que você conseguiu identificar e que você já quer corrigir. E, bom, é isso que eu tinha pra falar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário. E de que se você tem interesse em um processo de mentoria, pode entrar no link da descrição que a gente troca uma ideia. Eu já tô com muitos alunos, né? E eu tô, cara, com muita satisfação em conseguir atender todos eles. Eu sinto que eu não vou conseguir atender muitos outros, mas aqueles que ainda conseguirem entrar, eu vou tratar como se fosse a minha preparação outra vez, né? Assim, nesse nível de comprometimento mesmo. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Tamo junto, até a próxima. Valeu!